Qual a sua área de atuação dentro da psicologia? Por que você escolheu essa área? Estou atuando em clínica e atuo na área social, na Prefeitura de Campinas, no Centro de Referência LGBT, que é um serviço público, é um serviço que existe há 13 anos. Foi o primeiro serviço público do país que atende essa população. E na verdade não foi uma escolha. Eu na época prestei concurso para psicóloga da prefeitura e aí tinha um serviço que chamava Casa Amarela, que era para atender adolescente infrator. 3 anos e meio depois da data do concurso, eu fui chamada para trabalhar no Centro de Referência LGBT. E quais são os requisitos necessários para um profissional na sua área de atuação e quais são os cursos, né, em que você se especificou para trabalhar com a sexualidade? A minha linha teórica é o psicodrama, então eu sou psicodramatista, um curso de 2 anos e meio de formação depois da graduação. E aí depois eu entrei no Centro de Referência e senti falta de algo mais teórico, de um aprendizado mais teórico com relação à sexualidade, porque durante a faculdade eu não tive nada sobre diversidade sexual. E aí eu fui buscar uma pós-graduação em sexualidade, então eu fui fazer em Santo André, lá no ICESP, que é um Instituto de Sexualidade Humana, vinculado à Fundação de Medicina do ABC, em Santo André, e aí eu fui fazer o curso de especialista em sexualidade humana, né, por isso que eu tenho o título de sexóloga. Grande parte do que eu sei hoje, da minha experiência, é da minha vivência mesmo. Eu aprendi com as pessoas LGBTs a como lidar com elas. Então, o meu maior aprendizado foi na prática. Dentro do CR, você consegue descrever as atividades especificamente? O que você faz num dia de trabalho? Sim, eu lá no Centro de Referência tenho feito os atendimentos à população LGBT e às famílias, né, da população LGBT, porque a gente entende que esses indivíduos estão dentro desse contexto familiar, em primeiro lugar. E a gente trabalha muito com essa questão da família. Então eu faço os atendimentos psicológicos e além dos atendimentos psicológicos eu faço palestras, oficinas, conversas em todos os lugares que vocês imaginarem. Então assim, eu já fui na Polícia Militar, na Guarda Municipal, em grupos religiosos, já fui em escolas, em faculdades, em centros de saúde, em outros serviços da assistência social, no Conselho Tutelar, em qualquer lugar onde tiver espaço para ter essa discussão, para ter esse bate-papo sobre diversidade sexual, eu faço esse contato. Eu tenho um nó muito grande no Centro de Referência, porque por ser um serviço do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, eu como psicóloga não poderia fazer o atendimento psicológico, porque o psicólogo do SUAS, ele recebe a demanda, ele faz uma triagem e ele encaminha para os serviços da assistência, por exemplo, da proteção básica, que seriam os CRAS, ou da proteção média, que seriam os CREAS. Só que esses serviços estão com uma demanda muito grande já. Eu poderia encaminhar para os serviços de saúde, então para os psicólogos dos centros de saúde, só que a gente sabe que a saúde mental também está com esgotamento aí de vagas, não tem profissionais na rede suficientes para atender. Então eu acabo acolhendo essa demanda e atendendo. Então é um nó que a gente vive muito grande, porque eu falo sempre que enquanto a rede não me der esse suporte para fazer esse encaminhamento para um lugar onde eu sei que essa população não vai ser violentada de novo, né, pelos profissionais que estão ali, eu acabo fazendo atendimento mesmo. Então, quais são as condições básicas que você acha que você tem que ter para realizar o seu trabalho? olha, em relação à formação, eu acho que o título de psicologia me dá um pouco dessa condição. Mas para trabalhar na área social, não é nem só com a população LGBT, né? Mas para trabalhar na área social, eu preciso ter principalmente um desprendimento dos meus valores pessoais. Para trabalhar como psicóloga eu preciso disso, né? Porque é muito comum eu achar que eu tenho um poder ali, uma onipotência de achar que eu sei o que é melhor para o outro. E isso é um grande mal dos psicólogos, né? Vou falar do psicólogo, mas isso envolve o assistente social, isso envolve o médico, o enfermeiro, isso envolve outras práticas, mas eu vou falar do psicólogo. A gente tem uma péssima mania de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro.
e a gente esquece de pensar junto com o outro, né? O que é melhor para ele. Então não cabe na minha prática profissional enquanto psicóloga os meus valores pessoais, os meus valores religiosos, os meus valores de vida, né? E acho que o psicodrama traz um conceito fundamental na nossa prática, que é o conceito de empatia. Eu conseguir me colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro, não do meu. É muito fácil eu olhar para o outro e falar assim, eu se fosse você, largaria desse marido. Eu se fosse você, não faria esse processo de transição. Eu se fosse você, é fácil, né? Agora eu não sou você. Eu não estou dentro do seu corpo, eu não estou dentro do seu emocional, eu não vivi a sua vida, eu não tenho os seus valores, eu não tenho a sua história. Então nada mais digno do que você me dizer sobre você, né? E não eu. Então eu acho que para a gente ser psicólogo em qualquer área de atuação principalmente na área social, é ter esse conceito de empatia. É me colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro, a partir da vivência do outro, a partir da dor do outro. Não é a minha dor, é a dor dele. E aí não envolve meu conceito religioso, e aí não envolve o meu achômetro. Eu acho que... Não, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que te ouvir, te olhar, te escutar, a partir do seu ponto de vista e da sua vivência. E em termos de remuneração, como são as condições da área? Né? Você saberia citar um valor médio de remuneração? Sim. Se tem diferença de cidade, estado, você saberia? Tem bastante diferença. Pelo serviço público, as próprias prefeituras têm bastante divergência entre um piso salarial. É uma média de 2.500 a 5.000 o salário de um psicólogo nas prefeituras. Então varia bastante. Qual que é a situação da área dentro do mercado de trabalho atual e como você acha que será futuramente? Olha, eu acho que ainda é uma área, não sei se é essa palavra, mas eu vou arriscar. Eu acho que ainda é uma área mal vista pela maioria das áreas de atuação da psicologia. É uma área extremamente necessária, mas eu acho que a gente ainda carrega uma história de um certo assistencialismo, a gente ainda carrega na área social essa questão muito de fazer pelo outro e de não possibilitar que ele aprenda a fazer sozinho. Então eu acho que é uma área ainda de desafio. Eu acho que a psicologia social tem uma grande caminhada ainda, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas, mas eu acho que é uma área que tem tudo para deslanchar e para estar cada vez mais acessível, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas buscam essa parte do social e menos necessariamente do individual e do só o foco em si mesmo. Eu acho que essa área social é uma área que tem muito a desenvolver e a crescer ainda. Na sua opinião, são as maiores dificuldades que, além de atuar com a psicologia social dentro do centro de referência, você atuar especificamente na área sexual? Olha, ainda é um desafio também, porque a gente ainda tem muitos mitos e tabus relacionados com a sexualidade, né? Não só com a diversidade sexual, mas com a sexualidade em si. A gente tem uma inserção muito importante nas comunidades, a psicologia social ela leva essa troca de experiências para as comunidades, para a pessoa que está ali no seu dia a dia. E é muito difícil ainda para as pessoas começarem a olhar para isso de uma outra forma e a quebrar preconceitos e a quebrar conceitos que estão tão enraigados nelas, né, relacionados à sexualidade principalmente. E aí você tem dois padrões aí para olhar, né? Que é essa questão do social, do comunitário, essa questão do que a gente vê de conceitos muito enraigados ainda, de conceitos muito introjetados de que o homem se comporta de determinadas formas, a mulher se comporta de determinadas formas, e tudo que fugir disso fica difícil da gente entender e de se falar sobre isso.
E isso é difícil da gente começar a quebrar isso tudo, né? Então, na área sexual, dentro da psicologia social, é um desafio maior ainda, porque você quebra dois tabus ao mesmo tempo. Qual foi o caso mais marcante em toda a sua trajetória dentro do CR? Eu acho que, de forma geral, é a gente lidar com a nossa impotência. Quando eu estou num caso, frente a um caso de uma impotência muito grande, eu fico muito angustiada. Isso me traz muita angústia, de ter um caso ali que não dependa de mim, da pessoa, que não dependa da gente para conseguir, né, resolver. Casos de abuso sexual também me deixam bem angustiada. Né, crianças que são violentadas por conta da sua sexualidade, um menino que é lido como um menininho bichinha, entre aspas, como um menino mais afeminado e por isso ele é merecedor de uma violência sexual, ou uma lésbica já adolescente que se identifica como lésbica e que ela é violentada sexualmente como um estupro corretivo para que ela vire mulher. Isso tudo para mim me mexe muito, né? Porque a pessoa é o que ela é e ok, ela ser o que ela é. Eu te dou até um exemplo de um dos casos que hoje em dia ela está mais encaminhada, mas na época a gente ficava muito assim, se sentindo muito impotente. Era uma mulher transexual, super inteligente, que não é usuária de drogas, que não é soropositiva, que não conseguia emprego em lugar nenhum porque ela se assumiu muito tarde. Ela começou o processo já com 40 e poucos anos, então ela já tinha uma característica física muito masculina, a voz muito grossa, ela já era calva. E uma pessoa fantástica, uma pessoa incrível, de uma inteligência absurda, extremamente culta, tinha lido livros filosóficos e um discurso muito interessante, inteligente, e que trabalhava antes da transição numa empresa. Essa empresa mandou ela embora e ela ficou desempregada, ela não tinha mais família, porque a família excluiu, ela não tinha para onde ir, ela não conseguia trabalho, ela não conseguia lugar para morar, porque as clínicas de reabilitação de usuários de substância não incorporavam, porque ela não era usuária de nada. As casas que a gente tem para pessoas que são soropositivas, as casas de acolhimento não aceitavam ela, porque ela não era soropositiva. O albergue municipal acolheu ela por um tempo e aí mandou embora, porque é temporário, e ela ficou na rua. E aí a gente não sabia o que fazer com ela, porque ela não queria ficar na rua, porque tem pessoas que querem e que ok ficar na rua, desde que isso seja da vontade dessa pessoa, mas essa pessoa não queria. E aí a gente ficou uns meses assim, sem saber o que fazer com ela, sem né, assim, ela passava o dia lá no centro de referência com a gente, e aí no fim da tarde eu ia embora e fechava a porta e eu pegava meu carro e ia pra minha casa e ela ia pra rua. E aí aquilo me angustiava de uma forma absurda e eu não posso levar ela para minha casa porque eu corro o risco de sofrer um processo. E aí assim, então no começo ela ficava um tempo na casa de cada um conhecido e aí foi um caso que angustiou a gente por muito tempo. Mas foram meses de angústia até a gente saber o que fazer com ela. Esse é um caso de uma pessoa que, né, assim, uma pessoa adulta, mas a gente tem adolescente expulso de casa, adolescente que levou facada, pessoas que estão ameaçadas. Então tem uma série de casos lá de violência e privação de direitos que a gente fica bem angustiado. Assim. Quais são as contribuições que você acha que um profissional como você tem para com a sociedade, inclusive com a sociedade LGBT que precisa do seu auxílio? Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acho que a gente escolheu uma profissão que nos possibilita, como eu disse antes, fazer a diferença na vida das pessoas, né? E para isso a gente tem que estar disponível a acolher essas pessoas do jeito que elas são, nas suas demandas. E acho que a nossa importância ali é fundamental. A importância do psicólogo nesse processo de
da pessoa olhar para dentro dela, da pessoa conseguir se perceber, da pessoa conseguir se gostar, se sentir merecedora de direitos, isso é fundamental, né? E o psicólogo tem talvez até esse dever, né, de pensar junto com essa pessoa sobre essas possibilidades, né? Eu acho que é uma profissão que é maravilhosa por conta disso, porque você tá ali junto, tá do lado, você tá, né, tá junto com essa pessoa, né? E ela tá ali te possibilitando, né, participar da vida dela, abrir a vida dela, e ninguém procura o psicólogo normalmente porque tá feliz, porque ganhou na loteria. A pessoa procura um psicólogo porque tá fragilizada, porque tá precisando de um ouvido que realmente a escute, tá precisando de um colo para acolher, tá precisando de soluções na vida dela, que não é o psicólogo que vai dar, porque essas soluções estão dentro dela, mas o psicólogo vai ajudar a pensar junto, né? Quais são as possibilidades, quais são os caminhos que a pessoa tem. Então não sou eu que vou dar a solução. Eu brinco quando chega um adolescente lá pra mim e fala: eu vim obrigado, eu vim porque minha mãe mandou, mas eu tenho certeza que você não vai resolver meus problemas. E aí eu falo: não, eu não vou mesmo. Eu tento dar conta dos meus, dos seus eu não vou poder resolver para você, mas eu posso pensar junto com você quais são as alternativas que você tem. Então acho que o nosso papel é esse, né? E é de fundamental importância. Só que para isso a gente tem que se despir dos nossos valores, dos nossos conceitos, dos nossos achismos, para poder realmente olhar o outro como ele é na nossa frente, né? Para ele poder se sentir à vontade, né? Então acho que esse papel é fundamental, é pensar junto. O que você percebe da opinião da sociedade em relação aos LGBTs e até onde você acredita que o preconceito pode afetar a sociedade e as pessoas? Eu acho que as pessoas estão começando a olhar diferente para a população LGBT. Eu acho que hoje a bola da vez é o LGBT, como já foi o negro em determinada época da história, como já foi a mulher em determinada época da história. Eu acho que a pessoa que é homofóbica, a pessoa que é transfóbica, a pessoa que é racista, é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Eu não sou dessas... Tem muita gente que fala, tem que, sei lá, bater, tem que matar, tem que prender. Eu não acredito nisso. Eu acredito muito na educação, na informação, né, na reflexão. Então, eu acho que as pessoas que têm esses preconceitos, o que é o preconceito? É um conceito que você tenha sobre alguma coisa antes de saber realmente o que aquilo é. Então, a gente tem preconceitos na nossa vida, todo mundo tem. O LGBT tem, o negro tem, o idoso tem, a pessoa com deficiência tem, a mulher tem, todos os segmentos que de alguma forma são alvos de preconceito são pessoas que estão criadas nessa mesma sociedade, então elas também têm preconceitos. O que é importante é que a gente não deixe que esse preconceito se torne discriminação. Eu achar que porque eu tenho esse conceito sobre algo, esse algo necessariamente não é merecedor de direitos, ou esse algo não necessariamente é como eu, é inferior necessariamente. Então, acho que o que a gente precisa é olhar para os nossos preconceitos, saber de onde eles vieram, por que a gente tem esses preconceitos sobre esse algo do preconceito, e da gente refletir mesmo, será que é isso mesmo? Né? E se isso passa a ser algo que traga sofrimento, e eu acredito que traz, né, você ter preconceito e discriminar uma pessoa por qualquer condição que seja, isso também te traz um sofrimento, né? Então isso me incomoda também. A pessoa que tem e que pratica, né, transfobia, homofobia, é uma pessoa que também tem sofrimento muito grande. Então eu acho que a gente precisa olhar para isso com cuidado, com carinho, e que a gente possa tentar, de uma forma educativa e efetiva, transformar isso tudo. E acho que uma das alternativas é a gente começar desde criança, a lidar com as nossas crianças, a olhar para o que é diferente dela e entender que é apenas diferente, né? A partir do momento que eu sou diferente de uma pessoa, essa pessoa também é diferente de mim, nem melhor nem pior, né? É só diferente. Então eu acho que quanto mais a gente puder levar esses assuntos para as nossas crianças, talvez a gente crie adultos mais respeitosos,
né? Mas eu acho que a sociedade tá tendo que se abrir para isso de qualquer jeito. Os LGBTs estão aí, sempre estiveram, não fazem mal a ninguém necessariamente por serem LGBTs, né? São pessoas como qualquer outra. O racismo ainda é muito forte, a gente percebe isso. Então, qualquer tipo de preconceito, eu acho que a minha postura é sempre no sentido de orientar, de informar e de tentar trazer essa reflexão. Por isso as palestras, né? Então, acho que a palestra, sempre que a gente tem um problema, olha, o gay foi discriminado no local de trabalho, a mulher trans, o homem trans foi demitido por ser trans, qualquer tipo de... na escola, na empresa, em vez da gente orientar no sentido, tem que processar, tem que não sei o que, da lei, não sei o que lá, a nossa postura no centro de referência é vamos lá conversar, vamos lá informar, vamos lá discutir esse assunto, né? O que aconteceu na empresa, não interessa se você é homem, mulher, se você é trans, se você não é trans, se você tem o genital, seja lá qual for. Na empresa importa o seu cargo. Você está capacitado para aquele cargo? Perfeito. Se não está capacitado, você está fora. Independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, independente do seu corpo, né? Então eu acho que a sociedade, a passos muito lentos, caminha para isso. Mas eu espero que eu viva num mundo em que não precise existir um centro de referência, né? Eu sonho com um dia que eu não precise mais estar lá. Né? Que as pessoas tenham seus direitos garantidos e praticados e não violados e desse jeito que a gente vive hoje. Né? E qual que é a sua maior satisfação atuando com a comunidade LGBT? Olha, eu acho que quando a gente vê uma pessoa LGBT empoderada, quando a gente vê uma pessoa LGBT que se sinta dona de si, que realmente entenda que ela pode ser quem ela é e que nada impede, que não tem nada de errado nisso, isso para mim é uma satisfação muito grande, né? Quando a pessoa em si, ela se sente no direito de ser ela mesma, porque é isso que eles lutam, né? A população LGBT luta para ser ela mesma, né? Para ter seus direitos como qualquer cidadão, como qualquer pessoa, nem mais nem menos, né? Direitos e deveres. Então, quando a gente percebe que essa pessoa conseguiu se empoderar da vida dela, ela conseguiu realmente saber de verdade que ela pode ser ela mesma e que nada vai mudar a essência dela, isso para mim é muito, muito satisfatório, assim. E isso é o que dá energia e gás para a gente continuar. Porque as barreiras e os obstáculos são muitos, mas as vitórias são muito gostosas de serem comemoradas. Como que é pra você o seu sentimento em relação a saber que você salva uma vida todo dia? Ou várias? É lindo, assim, é lindo. E na verdade não sou eu que salvo, eu sou só um instrumento para que essa pessoa perceba que isso está dentro dela. Né? A morte está dentro dela, mas a vida também tá dentro dela, não fui eu que dei. Não é possível insuflar a vida em alguém. Essa vida está dentro dela e a gente é só canal de que ela olhe para isso, de que ela consiga descobrir dentro dela essa vida maravilhosa que ela pode ter. Né? Eu já recebi cartas de pessoas que realmente, assim, na palestra, deixaram de se matar porque eu estava ali falando sobre isso e dizendo para ela só, você pode, só. Então, quando você fala isso para a pessoa, é isso. Ela tira de dentro dela, não sou eu que dou. Né? Essa troca é o que é o mais lindo. E ela descobre que ela pode ser ela mesma. Então é muito, muito lindo e muito, assim, gratificante quando você faz a diferença na vida da pessoa. Né? Eu sempre falo muito isso. E não faz a diferença porque eu fiz ela querer viver. Faz a diferença porque ela me permitiu ajudar a tirar de dentro dela. Eu só fui um instrumento, não foi eu que fiz. Né? Eu não sou salva-vidas, né? Eu sou só uma pessoa que está ali em função daquela pessoa, a serviço daquela pessoa, para tirar de dentro dela o que ela tem de maravilhoso. Por isso que eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada pela psicologia. Para finalizar, eu queria que você desse um recado para os futuros psicólogos, que inclusive muitas vezes têm preconceito, né, com a sociedade
LGBT e eles se julgam no direito de julgar alguém. Qual o Sim. recado que você dá para esses futuros psicólogos? Futuros psicólogos, vocês estão lidando com pessoas que são maravilhosamente diferentes. Diferentes entre si, diferentes da gente, diferentes de cada um. E a gente está ali para vê-las como um ser humano, vê-las como um ser único e como um ser que tem completa capacidade sobre si mesmo. Então, se ela está dizendo pra gente que ela quer ir por um caminho, ela tem direito de ir por esse caminho. Não cabe a gente dizer que não. Então, olhe para essa pessoa como um ser único, como uma pessoa única, e olhe para essa pessoa com muito amor e respeito, porque é isso que ela precisa. Não cabe a gente decidir o que é melhor para ela. Ela sabe. A gente só está ali para dar a mão e seguir junto. Então, tratem as pessoas com muito respeito e com muito amor. Amor e respeito que elas merecem, não que eu acho que deveria ser. Então, assim, olhem para as pessoas como um ser humano, como um ser único. E aí você vai ser um muito maravilhoso psicólogo.